Oi, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão para a prova que vai acontecer na quinta-feira. Bom, nós na sala estávamos falando sobre geografia urbana, o processo, mais especificamente o processo de urbanização. Deixa eu trocar aqui para a gente dar início. Claro que eu não vou trabalhar com vocês todos os slides que nós discutimos em sala, até porque não dá tempo, né? Mas o principal eu vou estar abordando aqui na nossa revisão, certo? Então, se a gente está falando de urbanização, o principal é a gente saber o que é urbanização. Então, o que seria essa urbanização? Um processo que ocorre quando, em certo momento histórico, a população residente na cidade cresce em um ritmo maior do que o ritmo de crescimento da população residente no espaço rural ou no campo. Então, a gente viu que isso acontece, né? Os motivos disso acontecer, né? A gente entendeu o que foi o êxodo rural, porque as pessoas em determinadas regiões do mundo, em determinadas regiões do nosso país, elas saem mais do campo e vão para a cidade. Então, urbanização é isso, processo que ocorre, né, quando em algum momento histórico a população que está na cidade cresce muito mais rápido, né, do que aquela que está no campo. Atualmente, como eu falei para vocês, estima-se que cerca de 55% da população mundial viva em cidades. Nós analisamos esse gráfico em sala de aula, né, mas não precisa de vocês ficarem preocupados com isso também. Quando a gente fala em relação à urbanização mundial, né, a gente viu que a evolução do processo de urbanização ocorreu de forma bastante heterogênea, ou seja, diferente, né, nas diferentes regiões ali do mundo. Mas quase sempre, por mais que seja diferente, quase sempre esse processo de urbanização vai estar ligado ao êxodo rural, né, e ao processo de industrialização. A gente viu o que é esse êxodo rural, essa saída das pessoas do campo e indo para a cidade, né? Elas saem do campo e vão para a cidade. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que a concentração fundiária, né, a partir do que nós já estudamos, a concentração fundiária, a mecanização do campo, a facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades brasileiras, por exemplo, né? Isso eu trazendo esse êxodo rural para a nossa realidade, né, para o Brasil, explica também esse êxodo rural que vai acontecer, né, que depois a gente vai ver rapidinho, no nosso país, né, mas por isso que eu falei, porque por mais que seja diferente em várias regiões do mundo, ela também é muito parecida, inclusive aqui no nosso país. Até a primeira metade do século XX, a urbanização mundial concentrou-se nos países desenvolvidos da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão. Depois, disseminou-se em direção aos países em desenvolvimento da América Latina, para a China e a Índia. E atualmente esse processo ele é mais intenso nos países em desenvolvimento da África e da Ásia. Tanto que nós fizemos um exercício que, né, a gente tinha que analisar uns gráficos e uma das respostas era essa, né, que hoje em dia, né, esse processo de urbanização está sendo mais intenso nesses países em desenvolvimento ali da África e da Ásia. Apesar disso, os países desenvolvidos ainda apresentam, em média, um nível de urbanização mais elevado que os países em desenvolvimento. Só que a gente tem que pensar que isso não quer dizer, né, que não existam países em desenvolvimento, por exemplo, com um nível de urbanização no mesmo nível, ou que seja mais elevado, né, que em alguns países desenvolvidos, que é depois, né, que foi o que a gente viu, na verdade, durante as nossas aulas. Então, aqui também nós analisamos esses gráficos, não precisa, né, de vocês ficarem aí, como se diz, estudando eles, tá tranquilo. Na prova, até foi uma pergunta de uma das colegas, se iria cair gráfico. Não vai ter gráfico, porque o gráfico a gente precisa dele coloridinho e na hora de fazer a xerox ia sair preto e branco, como é que fazia, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Deixa eu ver aqui. Assim, na urbanização mundial, né, a gente tem que a urbanização europeia ocorreu gradativamente seguindo as transformações promovidas pelas revoluções industriais entre os séculos XVIII e o século XX. Em outros países desenvolvidos, a industrialização foi mais tardia e ocorreu mais rapidamente, com maior concentração espacial em certas áreas do território, e isso favoreceu o surgimento
das chamadas megacidades, como por exemplo Nova York e Tóquio. Então, né, a gente falou muito sobre o que é megacidade, né? O que seria essa megacidade? Aquelas cidades que têm ali mais de 10 milhões de habitantes. Então, o que vai definir que uma cidade é uma megacidade é a quantidade de habitantes que ela tem. Nesse caso aqui, mais de 10 milhões. Aqui no Brasil, a gente tem São Paulo com mais de 11 milhões de habitantes. Até aí o último censo que eu analisei, que eu comentei com isso em sala também com vocês. Esse termo, né, de megacidade foi usado pela primeira vez após um estudo realizado em 1990 pela ONU, que identificou a existência de 10 aglomerações urbanas desse porte em todo o mundo, onde viviam cerca de 153 milhões de habitantes, número equivalente a 7% da população urbana mundial. Hoje, né, atualmente, são 33 megacidades que envolvem 529 milhões de habitantes, cerca de 13% da população urbana do mundo. Então, de 1990, a gente tinha, né, nessas 10 aglomerações, ou seja, nessas 10 megacidades, 153 milhões de habitantes, que era 7% da população. Hoje, a gente tem 33 megacidades, que equivale aí, né, que envolve 529 milhões de habitantes, ou seja, 13% da população urbana do mundo. Também analisamos esse mapinha, né, nós vimos. E agora indo para as cidades globais também, que nós falamos muito. As cidades globais são aquelas que desempenham forte protagonismo no fluxo de relações internacionais. Isso tanto no contexto econômico, no contexto social, no contexto cultural. A importância dessas cidades no mundo globalizado é medida com base em aspectos como o nível de sofisticação dos serviços, né, urbanos que são oferecidos, a empresa de um setor de telecomunicações amplo, mais avançado, a instalação de portos, de aeroportos modernos que vai ligar aquela cidade a qualquer ponto do globo, né? Por isso que a gente fala de cidades globais, a presença de uma densa e moderna rede bancária e a existência de centros universitários e de pesquisa de alta tecnologia. E aí, pensando em todos esses aspectos, a gente viu que elas são divididas em 3 níveis. A alfa, que é aquela que é mais influente, a beta, que ela tem uma influência intermediária, e a gama, que é menos influente, se a gente for analisar em relação à alfa e à beta. Então, no caso das cidades globais, né, a gente pensando no contexto aí da urbanização mundial, elas vão se caracterizar por serem densamente urbanizadas e gerar influência sobre outras cidades no mundo, né? Então, se a gente fala que elas exercem, que essas cidades elas exercem influência sobre outras, a gente está falando de cidades globais, né? Lembra que é um forte protagonismo no fluxo de relações internacionais. Então, cidades globais por isso, né? Por esse protagonismo, por essa influência que elas têm, né? Em relação a outras cidades, né? Por serem densamente urbanizadas, por gerarem sempre essa influência. Igual eu falei para vocês em sala, uma megacidade também pode ser uma cidade global. Aí aqui até eu entreguei esse mapinha para vocês colarem lá no caderno, que mostra, né, essas megacidades. Aí passando aqui agora para a urbanização brasileira, a gente viu, né, que nas últimas 5 décadas o Brasil passou por um processo de urbanização intenso, a ponto de ocorrer uma inversão completa na porcentagem da população rural e urbana. A gente viu no gráficozinho que em 1950 os brasileiros que viviam no campo representavam 63,8% da população e aqueles que residiam na cidade só 36,2%. Quando a gente pega, né, pula lá para 2010, a gente já tem uma inversão. A gente tem que 15,6% estão no campo e 84,4% estão, né, nas cidades. Isso segundo o Censo Demográfico de 2010, que é o que está falando aqui, né, em números arredondados nesse gráfico. No caso aqui, né, da urbanização brasileira, a gente viu, né, eu já falei no começo do vídeo, que tem a ver com o êxodo rural, né? Então aqui no nosso país, o êxodo rural que influenciou esse processo de urbanização, a gente viu, né, o porquê que isso aconteceu. E vamos aqui, para não ficar delongando muito o vídeo,
para essa urbanização regional, ou seja, por regiões aqui no nosso país. Eu coloquei um mapinha para vocês lembrarem, né, quais são as regiões. São região Norte, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, Amapá. Centro-Oeste, esse que tá de amarelo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nordeste, o que está de azul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Piauí. Sudeste é o que está de rosa, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E o sul a gente tem de roxo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Como que se deu essa urbanização regional? Então a gente viu que a distribuição da população urbana pelas regiões mostra a relação entre o processo de urbanização e o nível de integração de cada região na economia do nosso país. Então a gente também analisou essa tabela, né, que mostra aí a taxa de urbanização em porcentagem nos anos de 1940 a 2010. Então, nós temos aí uma média, né, do Brasil de 1940 até 2010 e depois mostrando por região, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, 1940, vamos pegar aqui Centro-Oeste, que é a região onde nós estamos. A gente tinha, em 1940, 21,52% da população vivendo aí, né, na cidade. Hoje a gente tem 88,80%, né, da população vivendo nas cidades. Então vamos por região. A região Sudeste foi a primeira região a se urbanizar. Tinha um exercício daqueles que eu enviei para vocês lá no Google Formulários, né, que era sobre isso. Então, a primeira região a se urbanizar foi a região Sudeste, em razão do quê? Né? Do pioneirismo, da concentração industrial, né? E hoje é a região que também concentra a maior taxa de urbanização do país, se a gente for parar para pensar, né? Hoje, atualmente, ainda em 2023. A elevada porcentagem da população urbana nessa região reflete, entre outros aspectos, o avançado estágio da mecanização da agricultura, a vinculação da produção agrícola ao mercado, a substituição do ser humano pela máquina na execução das funções no campo, né? Então, nesse cenário, a indústria e a cidade passaram a impor padrões econômicos aqui, né, capitalistas ao campo nesse caso, o que acelerou a transferência da população que estava lá no campo para a zona urbana. Então, a gente viu isso daí em sala. No caso do Centro-Oeste, se a gente tem a primeira região mais urbanizada sendo a Sudeste, a região Centro-Oeste é a segunda, né, a segunda maior taxa de urbanização de todo o país. Nesse caso, né, não por efeito da industrialização, mas, né, por um conjunto de fatores políticos, fatores econômicos, entre eles, como eu comentei com vocês em sala, a construção de Brasília, que na época atraiu um monte de gente, né? Muitos migrantes aí na década de 50. O predomínio da grande propriedade pecuarista extensiva e a progressiva ocupação das áreas do cerrado pela moderna agricultura mecanizada de grãos também contribuíram para a queda do índice de população rural, pois são atividades que requerem pouca mão de obra, né? Então, por essas e outras razões, desde lá 1970, 1980, a população urbana da região mais que dobrou, enquanto a população rural começa a decrescer, né? Começa a desaparecer. Então, a maioria, nesse caso aqui do Centro-Oeste, né? Principalmente por causa desse predomínio da grande propriedade pecuarista extensiva e, né, da progressiva ocupação das áreas do cerrado pela agricultura mecanizada. Eu tinha mostrado para vocês essa imagem, a gente também discutiu, né? Lá na região sul, entre 1950 e 1970, essa região apresentava taxas de urbanização relativamente menores, porque a tradicional estrutura de pequenas propriedades familiares possibilitava a fixação das pessoas no campo, né? Então, essa fixação das pessoas, né, essa agricultura familiar que veio, né, que se origina desde lá da imigração no século XIX. Então, por isso que ela tardou, né? Fala aqui que ela apresentou taxas relativamente menores se a gente for comparar com as outras regiões do nosso país. Esse quadro na região sul só vai se transformar a partir da década de 70, em razão do esgotamento dos espaços rurais pioneiros,
da forte concentração fundiária decorrente do avanço da agricultura de soja, né, cujo grau de mecanização, principalmente lá no norte, no oeste do Paraná, contribuiu para que grande parte da população ali deixasse essa região, né, essa região oeste, essa região norte do Paraná. A população rural passou em números absolutos de pouco mais de 9 milhões em 1970 para cerca de 4 milhões em 2010. E assim como no Sudeste, a gente vê que a economia agrícola, que é modernizada também ali no Sul, né, principalmente lá no Paraná, acentuou a migração do campo para a cidade. E na região norte, que a gente viu, né, o índice de urbanização é o segundo menor do país. Então, o centro-oeste maior, segundo maior, o norte, o segundo menor. Mas, assim como na região nordeste, observa-se uma tendência de aumento nos próximos anos, graças ao desenvolvimento de novos projetos relacionados a, por exemplo, mineração, construção de grandes obras como as hidrelétricas. O que a gente pode pensar aqui, né? Tudo isso, mineração, construção dessas obras, são capazes de estar alterando ali, né, esse quadro que a gente está vendo, né? E vai aumentar as taxas de industrialização e de urbanização na região. Se a gente está falando de criação de mineradoras, de grandes obras como hidrelétricas, tudo isso precisa de mão de obra, precisa de pessoas, né, ali que ficam na construção e depois também, né, delas já prontas. Então, isso aumenta aí a urbanização nessa região. Na região Nordeste, para a gente terminar a revisão, apesar de contar com um índice relativamente elevado e que tem aumentado nos últimos levantamentos de dados do IBGE, essa região Nordeste apresenta a menor taxa de urbanização do país. Então, maior taxa de urbanização, região Sudeste, menor região Nordeste. Ainda que parte significativa da economia da região esteja relacionada às atividades tradicionais no campo, atualmente novas dinâmicas econômicas têm feito das cidades nordestinas, em especial aquelas localizadas, né, no eixo litorâneo, polos de atração para os trabalhadores, como a gente discutiu em sala, né, que é o caso do turismo. As pessoas vão muito para essa região devido ao turismo. A recente industrialização do Nordeste, ocorrida devido ao baixo custo da mão de obra e aos incentivos fiscais oferecidos por vários estados, e também, né, o avanço da agricultura mecanizada, com destaque para a região conhecida como Mapitoba, que são aí um acrônimo, né, das siglas dos estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. Então, gente, essa foi a nossa revisão. Não tá difícil a prova, igual eu falei pra vocês, não precisa ficar decorando nada. Se vocês conseguirem entender, né, como se deu esse processo de urbanização que a gente falou aqui, que a gente falou em sala, como que foi, né, quais regiões que são mais urbanizadas, quais são menos urbanizadas, né, o que foi o êxodo rural, o que é essa urbanização. Se vocês conseguirem entender isso, vocês conseguem fazer a prova, certo? Então, não tem dificuldade na nossa prova, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.